Olá pessoal, nesta videoaula nós estaremos abordando e tentando mostrar para vocês como extrair uma amostra aleatória fazendo uso da tabela de números aleatórios. Então é um exercício didático, né? Em algumas situações que nós vamos precisar usar a tabela de números aleatórios e a amostra é do tipo estratificada. Então para isso vamos considerar aqui o seguinte exercício, né? Considerando a população dos funcionários de uma empresa listada abaixo, faça uma amostragem estratificada proporcional de tamanho n igual a 8, usando a variável sexo para a formação dos estratos. Para a seleção, utilize a tabela de números aleatórios, que daqui a pouco a gente mostra mais à frente, né? Fixando linha ou coluna a seu critério. Então, a população que nós estamos trabalhando é essa população composta por 32 pessoas. Aqui tem o nome das pessoas, algumas pessoas são do sexo masculino, outras do sexo feminino, né? Então, a primeira coisa que a gente vai observar é que no universo dessas 32 pessoas, nós temos aqui a Maria Cristina, a Anastácia, a Joaquina, a Paula, a Josefa, a Josefina, a Joana e a Maria José, que são as mulheres. Então, nessa nossa amostra, nós temos 32, nessa nossa população, nós temos 32 pessoas, né? E nós acabamos de observar que nós temos, na população de 32 pessoas, 8 mulheres, né? Por consequência, nesta população, como nós temos 8 mulheres, então nós devemos ter 24 homens, né? E nós desejamos tomar uma amostra de tamanho n igual a 8, de modo estratificado nesta população. Bom, isso significa que na nossa amostra nós devemos ter a mesma proporção de homens e mulheres que tem na população. Bom, para ficar mais fácil, nós organizamos aqui as pessoas da população numa planilha, né? Então nós colocamos aqui os homens e ordenamos, né? Aristóteles, Cláudio, Fabrício, Joaquim, até o Felício aqui, que recebe o número 24. E as mulheres que estão aqui também são 8 mulheres. E aqui do lado nós colocamos um númerozinho que estará representando os homens e as mulheres. Por exemplo, o Aristóteles vai ser representado pelo número 1, assim como Maria Cristina será a mulher representada pelo número 1, e assim por diante. Bom, nós queremos extrair uma amostra estratificada a partir da tabela de números aleatórios, né? A primeira coisa que nós devemos perceber ou notar é o seguinte: quantos homens nós vamos selecionar nessa amostra? Quantas mulheres nós vamos selecionar nessa amostra? Então, voltando aqui, nós observamos que a nossa população é composta por 24 homens, né? Então, o número de homens na população é igual a 24. E essa população é composta de 32 pessoas. Se você dividir, então, 24 por 32, você vai obter 0,75, que é igual a 75%. Ou seja, esta população é composta por 75% de homens. E, por consequência, né, o percentual de mulheres, como nós dividimos apenas em duas categorias, o percentual de mulheres será igual a 25%. Significa que na nossa amostra essa proporção deve se repetir, já que a amostra é do tipo estratificada. Bom, então, como a nossa amostra tem tamanho, vamos lá, né? A nossa amostra tem tamanho n igual a 8, se nós pegarmos 75% de 8, né? Isso é igual a 6. Então, significa que a nossa amostra deve ter 6 homens. E, por consequência, se você pegar 25% de 8, que é o tamanho da nossa amostra, você vai obter 2, que é o número de mulheres que nós desejamos ter nessa amostra. Então, o que acontece na amostra estratificada, né? O percentual de cada categoria na população deve se refletir na amostra. Então, observe, são 6 homens, isso corresponde também a 75% dos homens da amostra. E as 2 mulheres correspondem a 25% das mulheres na amostra. Então, a nossa amostra tem tamanho n igual a 8, conforme o exercício solicitou, e agora nós descobrimos quantos elementos nós devemos pegar de cada categoria. Bom, só que nós desejamos fazer isso a partir do uso da tabela de números aleatórios, né? Como nós vamos fazer isso? O exercício pede que a gente defina um critério de escolha da tabela. Esse critério é seu, ok? Então nós indicamos sempre que, se possível, esse critério ele envolva algum tipo de sorteio.
Então, por exemplo, o critério que nós vamos colocar aqui é, vamos sortear uma linha e pegar 2 algarismos consecutivos da esquerda para a direita. Se necessário, repetir o procedimento da linha seguinte até que a amostra seja realizada. Bom, o que nós desejamos fazer aqui é o seguinte, cada pessoa da população, cada homem da população vai ser codificado por 2 algarismos, tá? Então, 01, 02, 03 até o 24, isso codifica cada homem que está na população. Assim como 01, 02 até 08 codifica cada mulher que está na população. O critério que nós escolhemos foi o de pegar 2 algarismos consecutivos dentro da tabela de números aleatórios, né? Mas em qual linha? Numa linha que você vai sortear previamente. Então aqui tem várias linhas e você sorteia uma dessas linhas. Se necessário, se você não conseguir cobrir a sua amostra nesse primeiro momento, então você parte para a linha seguinte. Vamos fazer isso na prática aqui. Digamos que nós sorteamos a linha de número 8 para pegar a amostra dos homens. Então significa que eu vou linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7, linha 8. Então essa é a linha na qual eu vou começar o procedimento. O nosso procedimento é pegar 2 algarismos consecutivos. Então eu vou escolher dentro dessa tabela 2 algarismos consecutivos. Então quando eu pego aqui os 2 primeiros, eu tenho o número 11. Ou seja, o primeiro elemento da minha amostra é o homem que está codificado com a numeração 11. Quando eu vou para o segundo, os 2 seguintes, 66, a nossa população ela vai de 1 até 24. Então, não tem um indivíduo 66. Então, isso não me serve. Então, também não serve o 44, nem o 98, nem o 83, nem o 52. Opa, 7 está dentro da população, porque vai de 1 até 24. 98 não serve, 48 não serve, 27 também não, 59 eu vou pulando aqueles que não me servem. 17 também está de 1 até 24, o 15 também. Então, esses elementos vão participar da minha amostra. O 39 não está, o 9 está, 93 não está, 33 não está, 34 não, 40 não, 88 não, 46 não, o 12 está. E observe que agora nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 homens e a nossa amostra ela tem tamanho igual a 6 quando eu for pegar no universo dos homens. Então a minha amostra está selecionada. Professor, caso eu não tenha conseguido alcançar a minha amostra pegando na primeira linha, o que nós orientamos? Que você seguisse o mesmo procedimento para a linha seguinte. Ou seja, se essa linha não for suficiente para a sua amostra, você parte para outra linha. Esse critério, pessoal, foi um critério que nós escolhemos. Isso não é um critério rígido, tá? Você pode definir o seu critério, por exemplo, escolher uma coluna, fazer zigue-zague. Você define o critério da melhor maneira possível. Agora vamos sortear uma linha para as mulheres. Então, digamos a título de exemplo que nós sorteamos a linha e essa linha foi a linha de número 5. Então, a linha 1, 2, 3, 4, 5. Então, a linha da qual nós vamos escolher a amostra das mulheres é essa. Observe que eu escolhi também o critério da esquerda para a direita. Então, eu vou começar da esquerda para a direita. Lembrando também que na população as mulheres elas vão de 1 até 8. Então, de 01 até 08. Então, qualquer número que esteja fora desse roteiro, eu descarto. Então, nessa linha, 79 não serve, 75 não, 24 não, 91 não, 41 não, 71 não, 96 não, 12 não, 82 não, também não. E aí você vai descartando. Observe que não pode passar de 8. Então, nós estamos descartando todo mundo. Opa! Escolhemos aqui, na linha 5, então, o primeiro elemento que é o 05. Ok? Então, significa que a mulher que estiver codificada com o número 5 vai ser a contemplada na amostra. 39 não, 0, não tem ninguém codificado com 0, 38 não, 75 não, e você vai descartando. Essa linha não foi suficiente. Conclusão, pula para a próxima linha. Foi o que nós definimos já aqui no nosso critério. 18, 63, 33 e vai realizando esse procedimento até que você consiga alcançar a sua amostra. Opa, chegamos no número 1, ok? Acho que nós cometemos aqui um pequeno equívoco, mas dá para a gente consegue corrigir. Foi que eu acabei escolhendo a linha 4. Então não tem problema aqui, é só a gente mudar aqui para a linha 4, tá bom? E o procedimento
é esse. Né? Então, suponha que a linha sorteada tenha sido a 4, não tem problema nenhum. Foi só um equívoco que corrigido facilmente. Então, significa que na minha amostra nós vamos ter o número 5 e o número 1, ou seja, as mulheres que estiverem codificadas com 5 e com 1 serão aquelas contempladas. Então, vejamos. Quem vai participar da nossa amostra? Né? Entre os homens é quem está na posição 11, 7, 17, 15, 9 e 12. Foram os valores que nós sorteamos. E entre as mulheres, quem está na posição 5 e na posição 1. Então aqui são os homens que vão participar da amostra e as mulheres que vão participar da amostra. Então quem vai participar da nossa amostra? Né? Dentre os homens, o José da Silva, né? O Mauro, o 17, que é o Bernardino, o 15, que é o José de Souza, o 9, que é o Erlício, e o 12, que é o Bartolomeu. Então, nós acabamos de sortear aqui a nossa amostra de tamanho n igual a 6 dentro dos homens. E nas mulheres, a mulher que está na posição 5 é a Josefa e a que está na posição de número 1 é a Maria Cristina. Então, acabamos de sortear uma amostra usando a tabela de números aleatórios, né? E também usando o procedimento da amostragem estratificada. Lembrando que a amostragem estratificada é os estratos, que são as categorias, devem refletir a população proporcionalmente. E dentro de cada extrato a gente faz um sorteio aleatório. Por isso nós usamos a tabela de números aleatórios. Bom, só para fechar, vamos lembrar então. Por qual critério eu escolho os números dentro da tabela de números aleatórios? Um critério que você definir previamente. Então você tem que definir previamente, por exemplo, eu vou entrar pela coluna, então eu vou sortear uma coluna. Ao sortear a coluna, você vai entrar de cima para baixo, de baixo para cima? Esse é outro critério. Se a coluna não for suficiente, você vai pegar a coluna mais à direita, a coluna mais à esquerda. Então esses critérios você define antes. E depois que você definiu todos os critérios, prevendo tudo que você acharia que ia acontecer, você passa então a executar a tabela de números aleatórios. Lembrando que esse procedimento, ao meu ver, já é um procedimento ultrapassado. Tá? A gente faz sorteios, obviamente a escolha de amostras aleatórias, usando planilhas como Excel ou programas específicos como o Software R, né, SPSS, SAS, diversos programas de estatística fazem isso apenas com um comando, sem precisar de todo esse critério. Porém, ainda alguns livros didáticos trazem essa metodologia, que era utilizada no passado, também em prova de concurso, onde você, de repente, não tenha um computador, não possa fazer uso de computador, essa metodologia poderá ser utilizada. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né, e possam utilizar nesse tipo de situação sempre que necessário a tabela de números aleatórios. Um abraço e até o próximo vídeo.